A imagem do menino sírio morto na praia chamou atenção para o drama dos refugiados que vivem a pior crise desde a Segunda Guerra. A Anistia Internacional estima que 50 milhões de pessoas estão fora de seus países por causa de conflitos ou perseguições. A Europa recebeu este ano mais de 400 mil pedidos de asilo, a maioria de fugitivos dos conflitos na Síria. Existem também os que fogem da miséria e destruição causada por tragédias, como os haitianos, que continuam migrando para o Brasil. Nosso país é um dos que mais recebe estrangeiros em busca de abrigo. Mas aqui, muitos encontram também preconceito e intolerância. No programa de hoje, vamos refletir sobre a situação dos direitos humanos com a jornalista Rose Nogueira. Está no ar o Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania. Rose Nogueira trabalhou na Rede Globo e em outros veículos da chamada grande imprensa. Militante do grupo Tortura Nunca Mais, presidiu o Conselho Estadual de Defesa da Pessoa Humana de São Paulo de 2007 a 2009. Nesse período, mapeou assassinatos cometidos em maio de 2006, publicados no livro Crimes de Maio. Rose, tudo bem? Muito obrigado pela sua presença. Obrigada a vocês aqui, que maravilha. Rose, Tem um programa chamado Observatório Terceiro Setor. O terceiro setor é o futuro. Rose, como está a luta pelos direitos humanos aqui no nosso país? Olha, está muito difícil. Nós vimos agora, teve a chacina de Osasco, 19 pessoas mortas daquela maneira, mas, e que até agora as investigações estão patinando, mas 2, 3 meses atrás, houve 2 também em Carapicuíba. E, ao longo deste ano, seria preciso ver quantas chacinas já aconteceram. Entende? Essa foi uma grande, que teve uma grande repercussão na mídia. O que é necessário para a sociedade civil se organizar e defender os direitos humanos? Bom, para mim, defender os direitos humanos é a razão da minha vida. E acho que a gente tem que pensar assim, começar pensando assim. Todos nós um dia tivemos 3 quilos. Todos nós mamamos numa mulher. Todos nós fomos abraçados um dia por uma mulher. Isso nos torna profundamente humanos e irmãos uns dos outros. Assim que eu pensei. E também, se você observar os animais, todo animalzinho um dia foi pequeno, mamou na mãe e teve o abraço dela. Então, toda essa proteção que se dá ao ser humano, ao ser vivo desde que nasce, é que sempre me norteou. É fundamental. Aliás, até uma florzinha, né, uma folha, ela cria uma folhinha para proteger a florzinha embaixo. Então, tudo que é vida é bom, bonito e deve ser preservado. E como você explica essa intolerância que existe no nosso país? Olha, eu acho que cresceu muito nos últimos meses. E cresceu muito devido a essa questão política se acirrando de uma maneira absurda. E eu vejo, inclusive nessa área política, as pessoas que ascenderam socialmente nos últimos 10, 12 anos, de repente elas é que viraram, muitas delas, né, não todas, claro, mas de repente viraram como se fosse um privilégio, né, tivessem privilégios que tinham que ser preservados. E também pela nossa história, né, escravocrata, da escravidão, de nobres, ou seja, um era muito diferente do outro e tudo. E também porque a gente sempre ouviu, olha para trás que tem gente pior que você, e fica parecendo que ter gente pior te faz bem. Não, é o contrário, tem que ter gente melhor para ver com você. É verdade. Entende? E é isso que eu acho que esse pessoal que fica desfilando aí de verde e amarelo na Avenida Paulista, com a camiseta da CBF contra a corrupção, esquecendo o que está acontecendo lá na CBF, tem gente presa, não sei onde e tal. Então, essa incoerência, quando se assume essa classe média um pouco individualista, se cria intolerância. Isso eu ia te perguntar, a polarização entre esses 2 grupos,
é um perigo para a democracia? Eu acho, para a democracia, olha, nós vamos segurar a democracia. Isso também, um intolerante pode ser incluído na democracia. Ele precisa ser, vamos dizer, educado ou perceber que a intolerância é a pior das coisas que pode acontecer Mas aí tem um limite, ao ser né? humano. Porque o que foi o nazismo? O que foi o fascismo? A exacerbação da intolerância. E você tentar eliminar o outro achando que vai melhorar a sua vida, não é? Então, por exemplo, melhorou a vida, né, dos alemães ter exterminado 6 milhões de judeus, ter exterminado quase a totalidade de ciganos da Europa, que eram os grandes artistas, não é? Melhorou? Ainda, né? Melhorou? Não, então, quer dizer, isso no extremo. O pior de tudo é que a humanidade já chegou no extremo. Então, nos anos 30, 40, na Europa, e não precisa chegar mais. Então, nós temos que aprender lá, né? Com os erros da história. Mas estamos a caminho, porque tem gente nas manifestações pedindo a volta da ditadura militar. Bom, aí eu vou repetir o que eu li ontem da Fernanda Montenegro, são débeis mentais. Aí a gente não pode achar que pede ditadura militar e vai ficar impune, que a ditadura militar não vai pegar ele também. Uma ditadura... Uma visão estreita, né? Exatamente, estreitíssima. Uma ditadura, ela pega todo mundo. A censura, por exemplo, nós que somos jornalistas, como dói a censura, como ela é criminosa, não é? Como, eu me lembro quando eu trabalhei na Folha da Tarde, tinha 22, 23 anos, do censor na redação no dia do ato 5, foi para lá o censor na redação. Era um senhor da Polícia Federal. Ele tinha tanta vergonha do que ele fazia que ele trabalhava com a mão assim, e com um pincel atômico. E aí ele ficava tirando frases das nossas matérias e não dava nem tempo, ninguém nem ia mexer, elas iam desconexas para a banca. Olha. E o Cláudio Vergueiro e eu, que éramos da editoria de Cultura e Variedades, resolvemos brincar com o censor. E a gente que escreveu o horóscopo. Então, nós começamos a escrever um monte de bobagem no horóscopo, só para ele ser obrigado a censurar o horóscopo. Então, olha, quer dizer, isso aí representa, o que você está me contando, uma das histórias dos 50 anos de jornalismo que você... Completei 50 anos 2 anos atrás, agora me aposentei há 2 anos. 50 anos. Isso. Como é que você vê a cobertura da imprensa nesse momento? Eu, às vezes, acho um pouco parcial. E ando querendo muito que a gente, os jornalistas, se encontrem, talvez num encontro, numa coisa assim, um colóquio, para a gente falar sobre uma coisa importantíssima que na área de direitos humanos eu aprendi. Mas eu aprendi também no começo do jornalismo. Eu fui foca do Hermínio Saqueta, então eu tive essa honra. Aí... Que foi uma legenda do jornalismo aqui nos anos 30 e 40 do século passado, né? Sim, tudo que ele me ensinou eu uso até hoje. Por exemplo, uma matéria que a gente não consegue, escreve, ele dizia, filha, o que não tem fim, terminado está. Uma pequena história. Até hoje eu uso os conceitos dele. Tem gente que diz que fica orgulhoso de ter sido foca da Rose Nogueira. Ah, é? Nossa, no próximo bloco, vamos continuar a conversa com a jornalista Rose Nogueira. Até já. A vida nos traz muitas conquistas, mostrando que todo conhecimento e esforço compensaram em cada detalhe, cada emoção. Estudar na FIA me fez crescer profissionalmente e a conquistar um objetivo maior, que foi a felicidade de ajudar meus filhos numa carreira brilhante. E a FIA compartilha esses sonhos com a melhor estrutura, corpo docente e networking que conduzem ao sucesso e à felicidade. FIA, sua maior conquista. Estamos de volta com o Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania. Nossa entrevistada de hoje é a jornalista Rose Nogueira. Rose, antes de continuar a entrevista com você, eu gostaria que você assistisse uma matéria que o Observatório do Terceiro Setor fez na Fundação Casa de Sorocaba. Tá bom. A respeito da redução da maioridade penal. Então vamos lá. Vamos assistir? Os delitos que os trouxeram até aqui são diversos. Daí que ele falou que o cara é roubado, daí
Daí ele começou a dar fuga assim, daí né, bateu no muro da escola assim, ó, 180 por hora daí. O que eu fiz? Eu agredi um homossexual. Mas suas histórias são bem parecidas. Só meu pai que mora longe. Meu pai é falecido já. Assim. Eles são adolescentes que vieram dos bolsões de pobreza muito grande. Têm uma dificuldade de escolaridade, eles abandonam as escolas estão muito carentes, a gente precisaria de um investimento muito grande na educação, é falta de educação. Uma das maiores discussões no país atualmente é sobre a redução da maioridade penal. Hoje, o Observatório do Terceiro Setor veio conhecer uma das 148 unidades da Fundação Casa, a unidade Sorocaba, que tem um diferencial. Sua gestão é compartilhada com o Terceiro Setor, entre a Pastoral do Menor e a Fundação Casa. Os jovens que cumprem medidas socioeducativas na Fundação Casa têm acesso a um extenso programa de qualificação profissional, com carga horária mínima de 45 horas. São 73 cursos, abrindo novas oportunidades aos internos. Após ele sair, a gente tenta fazer um acompanhamento, assim que ele saiu, se ele entregou o currículo, se ele ficou matriculado na escola fundamental, porque ele não sai daqui se a vaga dele estiver garantida lá. E quando ele sente alguma dificuldade ou vergonha, que não sabe como se apresentar no mercado do trabalho, ele liga aqui e a gente vai lá ajudar. Acompanhamos a formatura de alguns internos. Muitos se emocionaram quando pegaram o diploma, a oportunidade que eles nunca tiveram lá fora. Encontramos a mãe de um interno que estava se formando. Muito emocionada, ela relatou as mudanças do filho para melhor depois da internação. Porque o André, ele mudou bastante, ele não gostava muito de estudar, que ele estudou tudo, você vê, até formando hoje. E eu estou muito feliz, tá, moça? Olha, ter essa oportunidade que Deus me deu de estar aqui vendo meu filho se formar. Com muita disciplina. Que tudo que eu vou fazer, preciso pedir licença, preciso de um senhor para acompanhar eu. Educação. Ultimamente estou fazendo agora informática e elétrica, residencial. Eles sonham com um futuro melhor. Mas aqui o meu sonho mesmo é ser caminhoneiro, sabe? Porque meu pai era caminhoneiro. Alguns se arrependem do que fizeram. Se arrepende muito, hein, sabe? Porque eu estou 8 meses aqui, quanto tempo da minha vida eu perdi, né? Então, eles são severamente punidos, porque eles não têm a maturidade que a gente tem. Eles são crianças, eles choram, eles sentem saudades, eles se arrependem muito daquilo que eles fazem. E sobre a polêmica da redução da maioridade penal? Todos, nós já fizemos uma formação com todos os nossos funcionários, são praticamente todos contra. Eu particularmente também não acredito que é isto que vai solucionar e não sou a favor. Trabalho na Fundação Casa há 13 anos e a gente vive as angústias e as dificuldades desse adolescente. Acho que não devia de aumentar não, né, senhora? Eu sou contra isso. Aqui não tem curso, vai à escola, tem umas atividades pedagógicas. E olha lá, que é o dia inteiro trancado. Porque pra mim, eu acho que se um moleque vai lá pro CDP com 16 anos, acho que ele vai lá para ser bandido. Que lá é uma faculdade de bandido. Depois dessa reportagem, você é a favor ou contra a redução da maioridade penal? A Fundação Casa Sorocaba tem parceria com entidades de interesse social do Terceiro Setor. Pastoral do Menor, né? É verdade. São ótimos. Rose, como ainda tem pessoas que são a favor da redução da maioridade penal, depois dessa realidade que a gente viu? Olha, eu gostaria de saber, porque as pessoas atribuírem ao menor e às crianças a frustração de viver numa sociedade onde a violência é muito grande e também onde o Estado é violento, ela atribui a quem não tem muito como se defender, que no caso são os menores. Eu, claro, sou inteiramente contra a redução da maioridade penal e não sei como isso foi ser votado agora na Câmara dos Deputados, a não ser por uma briga política, então eu vou por isso, então eu vou por aquilo, e cria essa coisa na sociedade. E, inclusive, por pesquisas, demonstra que não vai reduzir a Não violência. reduz nada, ao contrário. Ao contrário, e nós estamos indo com isso, bom, não é lei ainda, a Câmara dos Deputados não está representando nada, porque eles votam,
por exemplo, houve uma segunda votação porque o presidente queria, não gostou daquela, então vamos fazer outra para eu ganhar. Isso é um absurdo, porque nós estamos indo na contramão de todos os países. Por exemplo, nos Estados Unidos, quando aumentou a idade penal, os crimes diminuíram. Ou seja, os jovens deixaram de ser perseguidos e acusados ou cometerem crimes por qualquer injustiça que tenha ocorrido com eles. É verdade, e tem países que voltaram atrás, né? Exatamente. Voltaram atrás. Porque não resolveu o problema da violência. Quem propõe isso é porque não entende nada, principalmente, na minha opinião, de ser humano. Não é? Não entende nada de ser humano. E não entende nada de estatística também. Por quê? 0,1% dos crimes de homicídio são praticados por menores. Agora, eu estou querendo saber o inquérito, a investigação e até o julgamento, o que aconteceu com os outros 99,1%, que são crimes dos adultos. É que é o seguinte, não há uma cultura de direitos humanos. Não. Quer dizer, se aprova a lei com uma insensibilidade, como se fosse uma lei qualquer, e não está se falando de criaturas humanas que não tiveram oportunidade e, sobretudo, de uma população de baixa renda que tiveram poucas oportunidades. Exatamente. É assim, não, mas um garoto pegou meu celular. Pronto, entende? E por causa disso ele é a favor de uma repressão pior e violenta que também pode pegar o filho dele. A gente está esquecendo que a adolescência é um período muito especial, que se trata de um ser em formação. Falando em poder legislativo, está na agenda também a votação da reforma política, para a gente ter uma solução, poderia ser uma solução para a crise. Você acredita nisso? Olha, aí depende do que for proposto nessa reforma, não é? Todo mundo fala em reforma política sem dizer do que se trata, o que é. Vão ser propostas novas, né? Novas regras, é isso? Então, talvez sim. Depois do intervalo, eu queria ver a tua visão de que propostas deveriam constar dessa reforma política. Tá bom. Vamos agora a mais um intervalo e voltamos dentro de instantes. A FUNASP colabora com a USP nas relações entre fundações por meio de fóruns, simpósios, seminários, pesquisas e intercâmbio de informações, além do seu investimento na área social. Para melhores informações, entre no nosso site www.funasp.org.br. FUNASP, um marco entre o universo acadêmico e a sociedade. Chegamos ao último bloco do Observatório do Terceiro Setor, o Olhar da Cidadania. No programa de hoje, conversamos com a jornalista Rose Nogueira, ativista de direitos humanos. Nesse último bloco, tenho várias coisas para conversar com você, mas eu deixei uma pergunta, rapidinho, eu deixei uma pergunta no ar a respeito do que você acharia mais importante constar numa reforma política. Olha, para mim, a grande reforma seria a gente parar e pensar no seguinte: vamos cumprir as leis? Nós precisamos cumprir as que já existem. Nós precisamos cumprir a Constituição. Nós precisamos, por exemplo, no caso de direito, eu estou muito interessada no direito do contraditório. Como jornalista, inclusive, não existe matéria de um lado só. Todo fato tem dois lados, né? E toda história é um processo, não é um evento. Você me perguntou inicialmente da imprensa. O que eu penso é que muitas vezes as matérias estão sendo tratadas como se fossem eventos particulares e só naquele momento. Amanhã é outro dia. Não. Todo fato tem um processo. Né? Não é não só não contextualizar, não saber a história daquilo que está falando. E eu estou me batendo muito pelo direito do contraditório, em todas as coisas, na imprensa, mas também na justiça. Então é cumprir a lei. Vamos cumprir a lei que já dá certo. Então nós estamos falando de violência e tudo, que é muito diferente de segurança, não é? A segurança também é um dos direitos do homem. E ela não serve só para atacar. O outro não é um inimigo, ela serve para proteger. Então, essa é a função da polícia, proteger. Quero falar agora sobre o seu livro Crimes de Maio. Olha, nós, para o livro, conseguimos catalogar, foi um trabalho esplêndido da entidade Conectas, que é ligada
ao Núcleo contra a Violência da USP, a Conectas conseguiu relatar, catalogar 493 mortes por arma de fogo naquela semana. Mas os outros crimes que ocorreram que não chegaram a ser registrados e tudo, calcula-se que chegue a perto de 600. É um estado paralelo, né? É um estado paralelo e que coisa é essa da morte por execução? No momento, no Tortura Nunca Mais, nós estamos fazendo uma proposta e já falei com alguns parlamentares e vou continuar falando porque exige uma PEC, que é a federalização dos crimes de tortura, execução sumária e desaparecimento forçado. Tortura, porque é crime de lesa humanidade. A tortura é imprescritível e inafiançável. Em qualquer tempo você pode processar um torturador, não é? A execução sumária, ela é um absurdo, é um ser humano eliminando o outro sem razão nenhuma e sem a mínima possibilidade de defesa, não é? E o desaparecimento forçado, ora, a gente sabe muito bem que se trata de um corpo. Uma afronta ao Estado de Direito. Exato, então teria que ser federalizado e ir para outra instância para que a Polícia Federal pudesse fazer, em nome do Brasil, né, da nação, o desaparecimento de um, ou a execução do outro, ou a tortura de... Porque quando Você uma acha que pessoa... isso resolveria o problema desses grupos de extermínio? Em grande parte, no mínimo, coibiria, a minha opinião. Por quê? Porque quando uma pessoa é torturada, a humanidade inteira está sendo ofendida também. Quando uma pessoa é executada, a humanidade inteira perde um pouco da sua vida também. Então, quando é desaparecida, então nem se diz, é a humanidade que entra em ausência. Agora, eu fico preocupada com o treinamento que se dá à Polícia Militar, principalmente, porque ela foi criada na ditadura, não é? E a minha opinião é que tudo devia ser unificado em Polícia Civil. E ela recebe o quê? Treinamento militar e hierárquico muito pesado. A Constituição do Estado prevê isso, né? Mas até agora não foi cumprido, né? Então, é o que eu falo, cumpre as leis que se nem fala em reforma. Mas a doutrina de guerra, que aqueles rapazes que entram na polícia, inclusive, com sonhos, vou melhorar o mundo, vou ajudar e tudo, eles doutrinados de que o outro é o inimigo, essa doutrina de guerra, que era do tempo da ditadura, me parece que ainda permanece. Então, essa coisa raiva, essa polícia, principalmente a ostensiva, ela existe para nos proteger e não para nos atacar. Não é um Estado dentro do Estado, não, né? Não pode ser. O cliente dela é a população. Exatamente, exatamente. Rose, agora, para finalizar a nossa entrevista, eu queria falar dos refugiados. Essa intolerância que existe com a população mais pobre, que é alvo desse extermínio, também agora os refugiados sofrem a intolerância e o preconceito da população. Sim. Como é que você vê essa questão do ponto de vista de direitos humanos? Isso é um absurdo, exatamente porque somos todos humanos, não é? E se você for examinar a questão de maneira política, aí porque a história é um processo, nós teríamos que pensar o que aconteceu com os países dessas pessoas que estão fugindo. Quem foi jogar bomba lá? Quem provocou uma guerra civil? Quem atiçou grupos para que derrubassem governos? Agora, eu queria falar na questão brasileira e refugiados. Nós fomos, ano passado, o país que mais recebeu refugiados sírios. Você sabia disso? Sabia. Então, mas a imprensa não publicou. Não é? O Ministério da Justiça mandou lá o número e os outros refugiados. Tem os haitianos, bolivianos, peruanos, porque tem os refugiados das guerras e os refugiados da fome, da desgraça. Então, de tragédias, como os haitianos, aquele terremoto lá. Então, nós somos o país de braços abertos. E nós somos imigrantes também. Eu sou filha de espanhóis e italianos. Você? Eu sou de italiano. Italiano. E para quem se perguntar, é de alguma coisa. Agora, os índios estavam aqui e desde 1500 nós somos imigrantes. Uma nação de imigrantes. Somos um país generoso. Que chegou de fora, de braços abertos.
Eu ouvi isso de um colega meu, num tratamento lá no Hospital das Clínicas, um paciente, colega italiano que estava aí. Falei, eu não acredito, que riqueza vocês são. Vocês estão sempre de braços abertos. Essa solidariedade humana que a gente mostra no Agora, dia a dia, né, para receber as mas e a pessoas, mancha? mas também temos uma E intolerância. a mancha, exato, que Que vem é da essa, onde? Da escravidão. Por exemplo, no outro dia, alguns haitianos foram baleados por um grupinho de jovens brancos. Por quê? Entende? Por exemplo, a tortura vem da escravidão. O pau de arara foi criado para os escravos, não é? Que é a dívida que nós, como país, temos com os negros. Temos com os negros. Nós fomos para a escola vendo aquela gravura onde o negro está no tronco e o outro está batendo. Nós fomos criados com uma ideia de chibata. Então, nós temos que abandonar a chibata e começar a pensar na conversa e pensar em usar mais o cérebro. E que a gente vive sobre um regime democrático. O coração e o cérebro juntos. E pensar que a palavra, ela tem que vir sempre parecida com a ação. Como eu disse no início do programa, foi a imagem daquele menino que rodou o mundo, me emocionou e emocionou milhares de pessoas. Todos. Nossa, que terrível. Mas aquela imagem, sabe o que ela trouxe para o mundo? Às vezes uma criança dessas veio mostrar humanidade. Ela nos devolveu a humanidade. Foi a partir dela que a humanidade se reconheceu, os homens se reconheceram uns nos outros, os países europeus concordaram em receber os refugiados. Bendito Aylan. Você acha que nós estamos preparados para receber essa lição de humanidade? Olha, nós vimos que nós precisamos receber essa lição de humanidade. Esse menino é bendito. Ele trouxe para todos os homens, para o planeta inteiro, essa necessidade, essa coisa boa que é ser um ser humano. Gostei de revê-la, muito obrigado pela entrevista. Também. O Observatório do Terceiro Setor dessa semana termina aqui. Para rever esse e outros programas, acompanhar nosso programa de rádio, notícias, colunas, acesse o portal observatoriotercesetor.com.br ou nossa página no Facebook. Participe do Observatório do Terceiro Setor na construção de uma sociedade mais justa, solidária e sustentável. Até o próximo programa.